você está hoje? Como foi seu dia? Foi bom, a minha semana foi boa, teve um feriado do 7 de setembro, né? Ai, deu uma pausa na semana, foi tão bom. Pois, passou rapidinho desse jeito. Podia ter, né? Toda semana, né? Podia ter, né? Um feriado na quarta-feira. Ia ser tão mais fácil a semana. Tá. A aula de hoje, Armênia, vai ser sobre diferente. Em que modo diferente? Vai ser sobre o tipo de verbo de tempo. Mas deixa eu compartilhar o slide para que você consiga entender melhor, tá? Certo. Você está olhando o slide? Sim, estou conseguindo ver, estou conseguindo. Tá. A aula de hoje vai ser sobre correspondência entre tempo verbal com no estilo direto e indireto. Tá? No espanhol, nós temos uma maneira diferente de fazer isso, tá? São certas coisas. Por exemplo, o que é um discurso direto e indireto? Um discurso direto, no português seria: eu comecei minha dieta ontem. Discurso indireto, ela disse que começará sua dieta ontem, anterior. Então, a mensagem é reproduzida literalmente, aparece entre aspas. Tá, no espanhol, praticamente, é um estilo direto. É quando a pessoa fala sobre um assunto de uma maneira direta, o que ela está fazendo. Só que isso sempre se escreve no espanhol entre aspas e entre parênteses, tá? Quando usamos o estilo direto, reproduzimos uma fala de uma pessoa de forma literal. Na íntegra, neste caso, a mensagem deve aparecer entre aspas e pode ser introduzida por verbos declarativos, como afirmar. Você vai perguntar assim, eu vou à praia, você vai afirmar desse jeito. Comentar sobre algo que você está fazendo, a outra pessoa. Contar, dizer, explicar, indicar, manifestar, señalar, mas sempre escrito entre aspas. Só que quando é escrito entre aspas, quando na área da escritura, eu quero fazer um diálogo, você vai escrever entre aspas. Está conseguindo entender, Albênia? Sim, estou conseguindo, sim. Tá, por exemplo, José Martín dijo, se você olha como quase um diálogo, los niños son la esperanza del mundo. Entre aspas, ele está declarando que ele está comentando de que as crianças são a esperança do mundo. Esse seria um estilo direto, um discurso direto. Você vai escrever a pessoa primeiro, se você, na área de escrita, tá? O estilo indireto é diferente. Ele é reproduzido informação dita anteriormente da outra pessoa, assim. Você quase vai repetir o que a outra pessoa está falando de uma maneira bem pequenininha, com certas mudanças, tá? E mantendo o mesmo sentido, mas adaptando as palavras com uma nova situação comunicativa, exatamente. Você vai repetir quase igual que a outra pessoa falou, só que você vai adaptar a ela por causa de que você é outra pessoa que está falando e você está mudando a situação comunicativa. Por exemplo, José Martín dijo que los niños eran la esperanza del mundo. José Martín falou que as crianças eram a esperança do mundo. Tá? Esse seria um estilo direto e indireto. Direto é quando você vai comentar, afirmar sobre algo, sobre um certo assunto. E o estilo indireto é repetir o que a outra pessoa comentou, somente
colocando certas coisas para que ela se possa adaptar a essa situação comunicativa. Consigo entender, Albênia? Sim, sim. A fala direta é o estilo em que o locutor reproduz literalmente as palavras do outro e é marcada graficamente com linhas de diálogo. Exatamente, esse tipo de estilo você usaria maiormente como na área, quando você vai fazer um diálogo, assim, na área de escrita. Você precisa fazer um teatro, mas no espanhol. Você vai usar esse tipo de estilo direto. Mas não fala entre pessoas. Você pode usar. Professora, eu não estou te ouvindo, acho que caiu. Ou então travou aqui. Para os verbos regulares. Albênia. Oi, tinha caído, eu não estava te ouvindo agora, voltou agora. Você conseguiu entender mais ou menos? Eu ouvi até a parte que você começou a falar sobre a fala direta no slide. Que é literalmente o que ele diz. Eu só ouvi até aí, que aí travou. Então, o que estou falando que o estilo direto é o que o locutor reproduz de uma maneira literalmente as palavras, e a fala indireta, estilo... Gente, está caindo. Voltou? Voltou, tô ouvindo agora. Acho que minha internet. Por favor, não cai. Acho que foi a minha. Tá. Deixa eu tentar trocar aqui. Tentar Pior que trocar. cai. Por enquanto tá normal, vamos ver. Tá. Vai dar certo, tenho certeza. Vai. Tá. Como eu comentei, o estilo indireta, ele vai repetir o que o locutor se referiu, o que foi enunciado por outra pessoa. Ele vai actuar como... Você vai tornar como que fosse uma terceira pessoa, assim como pronome possessivo, adjetivo. Só que falei sobre tempo. Por que é importante ter um tempo, um estilo indireto? Você lembra do verbos regulares, irregulares? Você lembra um pouquinho? Lembro sim. Albênia? Lembro. Tá. Você lembra que ele, dependendo do pronome, ele vai mudar? Sim, sim. É quase mesmo, vai ser desse jeito. Porque, eu não posso repetir de uma maneira presente. Por exemplo, se falo em um estilo direto. Eu vou para a praia. A outra pessoa do estilo indireto vai falar. Ella dijo que va para la playa.
de maneira passada, sabe? Entendi que é de acordo com o pronome eu tenho. Por exemplo, eu não vou colocar verbo ter, que é tener. Eu tenho. Tu tienes. Ele, ella, tiene. E esse jeito vai ser mudado. Que você precisa adaptar de acordo com esse estilo de pronome, tá? Por exemplo, quando você responde uma pergunta, você sempre vai ouvir uma fala entre pessoas que dice ele ou que dice ella. No espanhol sempre vai ouvir isso. Me gusta la pizza y el carro que le compré a mi mujer. A outra pessoa do estilo indireto vai responder. Él dice que le gusta mucho el carro y la pizza que le compró a su esposa. Ali já não é, se você viu o exemplo no pronome pessoal, muda assim como o adjetivo possessivo de mim. Em vez de colocar me gusta, a outra pessoa está respondendo. Foi ele que respondeu, tá? Discurso indireto em espanhol. Él piensa en ti todos los días. Yo almorcé a la 1. Iremos a la escuela toda la semana. ¿Tú quieres que me vaya? Essa seria uma forma de como falar de uma maneira direta. Tá, uma coisa também. Se você quer pesquisar melhor, no espanhol não vai sair assim como correspondente de estilo direto. Ele vai ser maiormente procurado estilo direto ou discurso em espanhol de estilo direto. Ele vai sair um pouquinho difícil de achar, tá? Mas tá conseguindo entender, Alvene? Você não tem sim. alguma dúvida? Tá tranquilo, por enquanto tá tranquilo. Tá, qualquer coisa você me fala, tá? Tá certo. Quando é a própria pessoa que fala, tem um estilo direto. É uma frase dita e não tem nenhum tempo verbal. Exatamente. Aí onde não vai ver essa mudança do tempo verbal, porque a pessoa está falando no presente, tá? Ah, eu vou a salir. Eu comprei algo. Essas coisas, ele não vai ter esse tipo de mudança. Ele sempre vai estar no presente, tá? Nenhum advérbio de tempo vai ser mudado, porém, é possível que também relatar que a pessoa diz, sem alterar esses dois parágrafos, usando um outro verbo no fundo, em espanhol. Graças, sempre assim. Por exemplo, me dijeron, él piensa en ti todos los días. Yo afirmo, yo almorcé a la 1. Nosotros agregamos, iremos a la escuela toda la semana. Yo agrego, tu quieres que me vá? Se você olha, ele não coloca praticamente nada no outro aqui. Se você olha, é igual. Ele somente que colocou. Se é na área da fala, ele falaria desse jeito, normalmente. Ah, mas se você quer fazer um diálogo, um discurso sobre usar um estilo direto entre si, você vai colocar com a regrinha, com aspa, com a pessoa que está falando, se é, por exemplo, você falou isso, ou foi outra pessoa, se mudar o tempo verbal ele no direito, porque ele sempre vai falar de uma maneira presente. No estilo direto, ele já é diferente. Ele vai relatar exatamente o jeito que ela é. Para tanto, a frase é transcrita tal como foi dita, colocando sempre aspas, igualmente, como uma citação. Entretanto, também existe um estilo indireto que é mais comum da fala requer mudanças. Por causa do verbo, do tempo do verbo. Ele não vai ser escrito assim, imagina, uma outra pessoa vai repetir o mesmo. Não pode. Por causa que não é ela, é a outra pessoa que está falando. Tá? Um estilo
indireta. É o que nós vamos praticamente colocar anteriormente, que foi falado. Os verbos podem mudar sua conjugação, por isso eu falei, por quê? Eu não posso colocar aqui. Eu almocei a la 1. Ou vamos falar melhor. Iremos a la escola todos os dias. A outra pessoa não pode falar, por exemplo, eles dijeron, iremos a la escola todos os dias. Não, você não se está incluindo. Você vai trocar a palavra de ir, que é um verbo, e vai colocar de acordo com a mudança do passado. Eles dijeron que irán a la escola todos os dias. Você está conseguindo se entender como vão essas coisas desse estilo? Eu tava conseguindo, só que aí eu não tô conseguindo mais ver o slide. Então, agora deu certo. Sim, tava entendendo, sim. Tá. Você, por exemplo, você está olhando, iremos à escola toda a semana? Eu tô aqui no... quando a própria pessoa que fala, temos o estilo direto. Essa é a frase dita em nenhum tempo. Tá. A outro, que seria estilo indireto, ele não pode repetir o mesmo. Por exemplo, eu vou colocar, em vez de falar eu, ele vai falar ellos dijeron, iremos à escola toda semana. Você acha que eu precisaria colocar o mesmo, mas com a palavra iremos? Não, né? Porque tá subentendido que seriam os nós, né? Nos outros. Exatamente, mas não está dentro desse diálogo. Ele não está dentro desse diálogo. Ele somente ouviu a outra pessoa falar. Uhum. Então, ele deveria falar dentro da regra dos pronomes em si, do verbo ir. Você vai procurar na internet. Verbo ir, o pronome pessoal. Eu iré. Él irá. Nosotros iremos. Ellos irão. Seria falar desse jeito. Eles falaram que iriam à escola todas as semanas. Que no espanhol seria desse jeito, tá? Eles falaram que iriam ou irão à escola toda a semana. É o único que vai ser mudado em si o verbo. É o único que vai ser mudado de acordo com o tempo do pronome, tá? É o único que vai ser colocado. Conseguiu entender um pouquinho? Então, sim. Para que tu veja, você me fala, tá? Certo. Qual o verbo que introduziu no presente indicativo? Quando o verbo introduzido para está no presente, nenhum tempo verbal é alterado. Em contraste, o estilo direto que cita uma conjugação que para começar a frase relatada. Camino por la playa en la tarde. Él afirma que camina por la playa en la tarde. Tá, aqui é onde você vai entender a coisa. Alvin, a frase camino por la playa en la tarde. Qual é o verbo que está sendo apresentado ali? É o caminho, caminhar. Exatamente. Mas ele está falando de quê? Dele. Eu caminho. Exatamente. Pues esse seria estilo direto. O segundo, ele foi mudado ou não foi mudado o verbo caminho? Uhum. Ele caminha, né? Exatamente. Ele afirma que caminha por la praia en la tarde. Exatamente. Mudou porque mudou a pessoa, né? Exatamente. Isso que vai ser colocado, né? Somente no estilo indireto. Vai ser colocar o verbo por causa do pronome.
Você Uhum. lembra que eu falei que não podemos colocar o verbo igual com outros pronomes? Porque não vai Sim. fazer sentido nenhum, Uhum. tá? Igual um outro. No tuvimos la culpa. Los culpables agrega que no tuvieron la culpa. Do mesmo jeito. Ele foi trocado, ele não pode falar. Los culpables agregam que no tuvimos la culpa. Ele está falando de outra pessoa, ele vai mudar de acordo com o pronome, Uhum. tá? Não perde sentido. É somente que vai ser trocado. Com o verbo introdução no imperativo. Por isso, eu que também queria falar, por que um pouquinho longo? Eles, o estilo indireto em si, ele tem em si seu quadro, por causa do pronome, tá? Quando o verbo inclusive estiver qualquer do pretérito, lembrando que o pretérito é passado em espanhol, o verbo deverá mudar sua conjugação. Por exemplo, você está olhando um pouquinho, Tô conseguindo ver, sim. tá? O estilo direto sale presente, eu canto. No estilo indireto va falando, él dijo que yo cantaba. No estilo pasado. Otro pasado, más perfecto. Tú te has dormido. El otro estilo indirecto. Ella dijo que se había dormido. Yo vi, dijo que llovía. Ya nos habíamos ido, dijeron que ya se habían ido. Você está olhando a diferença de certa mudança que em si não muda muito, muda em si o verbo, de acordo com o pronome. Sim, de acordo com o pronome, né? Exatamente. Como a pessoa está falando, você vai mudar. É o que eu falei aqui, a mudança de advérbio de tempo. Que nós já estudamos ele, já vocês sabem como ele muda, vocês já sabem, no passado, no presente, já você aprendeu como colocar em si. Quando fazemos um estilo indireto, precisamos adequar também o advérbio de tempo. Então, você vai acompanhar em si a lista. Você olha. É o tempo verbal, há mudanças. Se a mensagem mudou sua localização temporal. Por exemplo, se a pessoa está falando, se a pessoa de estilo direto está falando de passado, você vai responder também no passado, mas de acordo com o tipo de pronome que você vai usar. Tá? Por exemplo, el sábado. Um exemplo. Você já sabe o que é. El no. Vai responder no estilo direto. ¿Quieres casarte comigo? Outro dia, que é o dia domingo, a outra pessoa falou, meu noivo me perguntou ayer se queria casar-me com ele. Exatamente isso. Ele vai colocar certas coisas que ele vai mudar em si é o verbo. Do mesmo jeito neste quadro. Desculpa. No presente, soy vuestra professora. No estilo imperfeito, que sabemos que é passado a falar. Dijo que era su professor. E uma coisa no espanhol, Albênio, que ele em si, ele sempre vai falar desse jeito. Dijo ou ele disse, ou eles dijeron. Ele sempre vai ser escrito desse jeito, tá? De maneira passado perfeito. He pasado todo el día en el trabajo. Dijo que había pasado todo el día en el trabajo. Y você vai complementando. O indefinido, pasé todo el día ayer estudiando. Dijo que había pasado o pasó todo el día estudiando. Imperfecto. Era una mujer misteriosa. Dijo que era una mujer misteriosa. Você está conseguindo entender? Tô entendendo, tá tranquilo. Você Por acha enquanto difícil? tá, é.
Só é meio complicado mesmo na hora de prestar atenção nessas mudanças, né? De acordo com os pronomes. Mas fora isso, tá tranquilo. Certamente, você somente precisa de olhar nada mais como o estilo direto ele está falando. Se ele está falando no presente, você vai falar de maneira passada, se ele está falando no passado, e você vai mudar de acordo com o pronome, tá? Essa é uma classe curtinha, só que também eu queria falar que ele já tem uma lista, ou seja, ele já tem uma lista de como conjugá-lo, só que eu achei muito longo, porque existe pretérito perfeito, presente indicativo, e eu coloquei o mais basiquinho, mais fácil, tá? Resumindo, podemos dizer que um discurso direto permite que o personagem fale em primeira pessoa, enquanto o indireto é caracterizado pela narração em terceira pessoa. Exatamente isso. No primeiro caso, o tempo é aquela ação como é vista pelo personagem. Para mim, esse tipo de estilo, esse discurso, você ouve mais no teatro, quando ele faz um diálogo, vai ser escrito dessa forma, ou maiormente entre pessoas falando assim. O único que ele tem de diferente é quando você vai escrever ela, que ele tem a regra, assim. Por exemplo, ele disse que é tal coisa, você vai escrever entre aspas. O estilo direto é tal, exatamente do jeito que é. Portanto, a frase é tranquilista, tal como foi dito, colocando entre aspas, com uma citação. Entretanto, também existe o estilo indireto, que é mais comum na palavra e requer alguma mudança. Tá? Já você sabe, um estilo direto é mais fácil, porque praticamente é o que a pessoa está falando. Tá? Alguma dúvida? Não. Eu acho esse conteúdo bem tranquilo. Eu achei que quando fica entre as aspas, né, fica bem mais fácil de identificar. A aspa na área da escrita. Imagina, na pronúncia falar. É só prestar atenção na hora dos pronomes mesmo, né? Na hora de falar, só observar o pronome que está sendo usado. Esse estilo é mayormente como usado no teatro, as obras, quando ele fala, escreve assim entre diálogo, entre terceira pessoa. Você vai ouvir essas coisas. Tá, eu não sei se você vai querer o vídeo, eu não me lembro onde eu guardei o vídeo. Você vai querer ouvir? Bem, não tem problema se não encontrou. Mesmo assim, eu gostei muito da aula de hoje, foi muito boa. Eu vou procurar agora, não sei se você quer ouvir. Ah, não, por mim, pode botar. Eu gosto, porque dá para praticar a minha audição, para ver o que é que eu estou conseguindo entender, o que é que eu não estou conseguindo entender. Tá. Eu vou procurar ver se acho ele. Tá. Minha então você me conte como foi seu dia. Foi bom. Um dos meus alunos conseguiu enganar todo mundo hoje. O aniversário dele é no dia 13. E ele, desde ontem, estava dizendo que o aniversário dele era hoje, ia ser hoje, dia 9. Aí lá vai, eu correndo para fazer o cartão de aniversário dele, bem bonito, do tempo que ele queria. E todo mundo na sala cantando parabéns para ele. A gente passou o dia cantando parabéns para ele. Para quando chegar no final do dia, eu olhar na lista, né, que eu tinha, e o aniversário dele é só no dia 13. Ganhou parabéns o dia todo, de graça. Muito espertinho ele. Quantos anos tem ele? 4 anos, ele vai fazer 5. E todo mundo cantando parabéns para ele. Foi muito engraçado no final do dia. Mas olha, enganou todo mundo. Foi ser, né? Só para ouvir os parabéns. Quando for terça-feira, vai todo mundo cantar parabéns para ele de novo. Mas que coisa da bonitinha das crianças quando eu faço Não é?
Muito fofinho. Eu já achei o vídeo, amém. Pronto. Compartilhar a tela. Tá. Foi esse mesmo que eu achei. Com o app da Amazon, você compra milhares de produtos em qualquer hora do dia. Baixe o app. Practiques tu comprensión de lectura. Quédate hasta el final del Você tá ouvindo? Tô sim, tô conseguindo ouvir. video para conocer las respuestas. Y eso es todo. Si estás listo o lista, empecemos. Escucha atentamente la historia a una velocidad lenta. ¿No os pasa a veces que hacer lo correcto se convierte en algo muy difícil? Especialmente cuando hablamos de dinero. Por lo general es fácil, pero si la cosa involucra algo de pasta, ahí es cuando nos aprieta el zapato. El otro día, como de costumbre, iba caminando por la calle de camino a casa, cuando de repente sentí que tropecé con algo. Como ya era tarde y estaba oscuro, no podía ver bien qué era, pero al agacharme me di cuenta de que se trataba de una billetera. Como no había nadie cerca, decidí que la llevaría a casa para tratar de averiguar quién era el dueño. Al llegar, tomé la billetera y lo primero que noté fue lo gruesa que era. Supuse de inmediato que tendría muchas tarjetas y papeles, pero al abrirla, ¡oh sorpresa! Había más de 1.000 euros en efectivo y varios documentos importantes. Fue en ese momento que me sentí tentado a actuar de forma incorrecta. Pensé en devolver la billetera con los documentos y quedarme con el dinero. Al fin y al cabo, me decía a mí mismo, la suerte de unos es la desgracia de otros. Pero entonces me acordé de aquella vez en la que fui yo quien perdió la billetera, y aunque también tenía algo de efectivo en ella, la señora que la encontró me la devolvió tal cual. Así que recapacité y aprovechando que en una de las tarjetas estaba el número del dueño, le contacté telefónicamente y concretamos una cita para devolverle su billetera. No os imagináis la cara de felicidad de aquel hombre. Se notaba que lo había pasado muy mal. Quería incluso recompensarme con una parte del dinero, pero le dije que se lo quedara. Para mí fue suficiente sentir que había hecho lo correcto, pues como dicen por ahí, hoy por ti, mañana por mí. ¿Pudiste Conseguiu entender, Arvênia? Entendi. Engraçada essa história. Uma moral bem positiva, né? Exatamente. Você achou uma palavra diferente? Estranha? Eu achei estranho a bilheteira. Bilheteira, eu fiquei, bilheteira, que é uma coisa que guarda bilhete, mas o que seria? Aí quando ele falou do dinheiro, aí eu, deve ser carteira. Carteira, É isso? exatamente. Só que Ele no falou espanhol, dos... ele se fala duas coisas. A palavra carteira, em si, carteira, é onde usa as moças, bem bonitinha, essa carteira que tem bem bonitinha, chiques, bem Sim. mais grande. Essas são carteiras no espanhol.
São que bilheteiras, são as pequenininhas. Tipo aquelas bolinhas porta-moeda, né? Exatamente. Mas bem pequenininhas, tá? Uhum. Sim. Outra coisa que você acha diferente? Sim, eu anotei, deixa eu olhar aqui. Inefectivo, quer dizer que era dinheiro em cédula? Dinheiro vivo que ele achou. Não, ele achou dinheiro O à que vista. seria? Inefectivo é dinheiro à vista, tipo papel É dentro da dinheiro em carteira. papel, exatamente. Dinheiro vivo. Dinheiro Ele achou físico mesmo, né? Dinheiro físico. físico. A gente chama aqui dinheiro vivo, né? Aí é Inefectivo. efetivo. Uhum. Achei muito interessante isso. E outro que eu achei interessante também foi al fin e a cabo. E al cabo. Quer dizer, no final de tudo, Afinal de todos, no final da história, acabou que era isso, por eles exemplo, acabou né? exatamente. Fim e acaba. A fim e acaba. É. Achei muito interessante isso. Tá? Você não achou, por exemplo, apertado de sapato, algo assim que você achou também interessante? Pois é, o que seria isso? Que é tipo, ele percebeu que poderia ser ruim também para outra pessoa, como se fosse ele se colocando no lugar dela, ficou Não, apertado no sapato, que ele ficou desesperado porque perdeu. não, a palavra é apertar quando a situação fica ruim mesmo. Você Uhum. tem que tomar Sim, sim. decisão arriscada. Você Sim, fala, sim. apertar o sapato. Uhum. Sim, Entendi. tá? Mas o que Muito você achou legal. da história? Eu achei legal. O que eu entendi foi que ele achou esse dinheiro, essa carteira com Exatamente. documentos e dinheiro. Aí apareceu uma senhora dizendo. Essa senhora achou a dele que ele perdeu uma vez, foi isso? Exatamente. Aí ele se Exatamente. lembrou desse dia, ele tinha pensado em ficar com o dinheiro, mas ele preferiu Exatamente. olhar um cartão que tinha dentro com o telefone do dono. Ele entrou em contato e devolveu. Como era muito dinheiro, o dono da carteira perguntou se queria dar um dinheiro para ele, tipo uma recompensa. Mas aí ele disse que não. Aí ele falou outra coisa muito interessante também, como hoje com você, amanhã comigo, né? Mais ou menos isso que ele disse. Exatamente. Acontece comigo, com você hoje, mas amanhã pode acontecer comigo. Amanhã Exatamente. Mañana por ti. Hoy por ti, Hoje por mañana por mim. mim. Hoje por ti e amanhã por mim. Eu achei muito legal isso Exatamente. também. É um Que ele tipo como disse, que diz, como um tipo de fala, como a bênção chegou hoje para você e amanhã chega minha bênção. uhum, não Tipo precisa me isso. agradecer agora, porque eu vou ser recompensado outro dia, porque ele Exatamente. fez uma boa ação, né? Sem pensar na recompensa. Exatamente. Viu? Você conseguiu entender tudo. Caramba. Essas novelas que você vê, né? Sim, as séries. Ah, sério, verdade. Uhum. No espanhol de quê? De México? Eu não sei. Não consigo. Eu vou pesquisar para descobrir de onde é. É porque o mexicano também fala muito diferente, sabe? Uhum. Eles falam mais Bastante. rápido, né? Eu acho. Esse nunca ouvi. Eu sei que Não o sei se é porque argentino é fala muito rápido. dramática. Não sei se é porque é muito Sim, são muito dramática. Aí eles gramáticos. botam São muita muito gramáticos. emoção. Aí bota muita emoção, né? Eles são muito gramáticos. Isso sim sei. Ele Uhum. coloca um... Não! Muito grito, muito choro, muita festa ao mesmo tempo. Eu sei que o argentino fala rápido, mas o mexicano nunca pensei se ele fala rápido. Eu sei que eles são gramáticos, tá? Uhum. Você vai querer o slide de hoje Sim, sim, por favor. e o slide na aula que não consegui dar a esses dias. Também você vai ter, Eu quero. Eu fiquei tá? meio assim, tentando ligar e tentando e nada de dar certo. Meu Deus, não acredito.
Não, mas eu acho que esse dia estava chovendo, sabe? Era, aham. Então, quando cai chuva, a internet E cai. eu ainda pensei que não ia funcionar hoje, quando eu cheguei aqui do trabalho, tava a rua toda escura, um dos postes tava apagado, aí eu pronto, tomara que não seja da internet. Como vai Mas pagar, aí né? funcionou. A luz apagada do poste do meio da rua. Uhum. Lembro que eu cheguei cedo, não tava tão escuro, né? Aí deu certo. Que Mas aí eu bom. fiquei tentando aqui, preparando tudo para não falhar. E bem que deu Pois é, certo, que bom. Eu precisava. né? E você vai trabalhar também amanhã ou não? Não, amanhã. Ai, amanhã eu vou fazer uma prova na faculdade, eu já tinha esquecido, olha aí. Gente, E depois de amanhã é aniversário do meu filho. você tem um filho. É, sim. Ele vai fazer 11 aninhos já. Ai, ele tá grandinho já. É, já. Nossa, um soninho. Do 11. É, Tá? Então, muito obrigada, Beni. Vou mandar um slide, tá? tá bom. Os Muito obrigada dois. também pela aula. Boa noite. E por sua participação, que amanhã consiga você aprovar na prova. E Ah, feliz tomara. aniversário para seu filho também. Eu digo pra ele. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. E boa noite, Beni. Boa noite.